Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre São Máximo Confessor, sobre as segundas centúrias, as centúrias do amor e da pura oração, nosso 18º encontro. Das centúrias, vamos falar então a reflexão que está no parágrafo 34, número 34. Vamos, diante disto, fazermos primeiro a leitura. É pequena, mas é muito densa. Nos diz São Máximo, Centúria 34. As recompensas das penas da virtude são a impassibilidade e o conhecimento. Estes permitem entrar no reino dos céus. Assim como as paixões e a ignorância conduzem ao castigo eterno. Assim, aquele que busca as penas pela glória dos homens e não para o seu próprio bem, ouvirá a Escritura dizer-lhe: vocês pedem e não recebem, porque não sabem pedir. Essa é uma referência tirada da carta de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Esta é a centúria que nós vamos refletir hoje. Encontramos em São Máximo, o confessor, nas suas centúrias do amor, a segunda, o exercício para o caminho da perfeição. Este número 34, Máximo afirma: as recompensas das penas da virtude são a impassibilidade e o conhecimento. Estes, isto é, impassibilidade e conhecimento, permitem entrar no reino dos céus. Essa é a primeira afirmação. A segunda: assim como as paixões e ignorâncias conduzem ao castigo eterno. Assim, termina São Máximo: aquele que busca as penas pela glória dos homens e não para o seu próprio bem, terá que ouvir a Escritura dizer-lhe: vocês pedem e não recebem, porque não sabem pedir. Esse é o texto, quase praticamente repetindo o que São Máximo nos diz. Aqui estão duas atitudes contrárias, dois caminhos que requer escolha. É uma opção. O ser humano não perde o livre-arbítrio para fazer a escolha. De um lado, ele encontra as recompensas das penas da virtude, consequências daquele que é o prêmio das virtudes, e de outro lado, a pena das paixões e ignorâncias. Então, nós podemos dividir então em dois aspectos. No número 1, vamos colocar as recompensas das penas da virtude, e do lado oposto, número 2, as penas das paixões e ignorâncias. Voltemos ao número 1, as recompensas das penas da virtude. Consequentemente, tem a permissão para entrar na vida eterna. E essa vida eterna é conseguida através da impassibilidade e do conhecimento. Enquanto, no número 2, onde nós vemos as penas das paixões e ignorâncias, onde ele diz que conduz ao castigo eterno, então, se o número 1 conduz à vida eterna,
Esse número 2 conduz ao castigo eterno. Quais são? De um lado, as paixões e ignorâncias. Ele faz uma referência praticamente quase que comparativa. De um lado, a impassibilidade, né, que faz o ser humano ter acesso à vida eterna, e de outro lado, as paixões, que conduz o homem ao castigo eterno. De outro lado, o conhecimento, que faz entrar na vida eterna, e de outro lado, a ignorância, que caminha para o castigo eterno. Vejamos então essa distinção. Ele fala de impassibilidade. Essa impassibilidade se opõe às paixões. A impassibilidade. Nós vamos citar como exemplo Gregório de Nissa. Ele diz que a impassibilidade designa a vida sobrenatural. Essa vida sobrenatural a gente expressa como a graça habitual. Uma graça divina que age na vida da pessoa, que é a participação do ser humano vivo na vida divina. Conseguindo então eliminar as paixões que impedem o ser humano de atingir essa impassibilidade e ter então acesso àquilo que se chama a vida eterna. A impassibilidade, nos fala Gregório de Nissa, é uma imitação de Deus, da natureza divina. É a participação na mesma vida de Cristo. É conseguir a comunhão com Deus por meio da contemplação. A impassibilidade, como imitação de Deus, que mesmo diante da negação do ser humano, a sua proposta de salvação de Deus divina continua. Deus é o grande exemplo da impassibilidade. Ele continua nos amando com a mesma intensidade que ama qualquer ser humano. Qualquer criatura criada por ele salva. Ele continua amando e convidando à vida. O não da pessoa não inibe o amor divino, mas acentua mais o seu amor, que não desiste da pessoa. Então, é uma atitude que imita Deus, que Ele continua a nos amar, mesmo diante de uma resposta negativa do ser humano. Ele quer nos seduzir por este amor e, através deste amor, encontrar uma recepção, uma resposta receptiva a esta proposta de salvação. Então, essa impassibilidade é uma imitação de Deus, da natureza divina que sempre ama e continua amando, independente da resposta ou não da pessoa. Esta impassibilidade é também uma realidade de poder imitar o próprio Cristo, participar da mesma vida de Cristo e assim conseguir essa comunhão com Deus. É claro que eu estou resumindo porque é um tema muito profundo. Nós teremos que ouvir vários outros padres, eu só peguei aqui Gregório de Nissa. Se de um lado nós temos a impassibilidade, de outro lado nós temos as paixões. Para elucidar a questão das paixões, eu gostaria de pegar só um pequeno pedaço de São João Clímaco, na Santa Escada, onde ele fala um aspecto sobre as questões das paixões.
No capítulo 2, São João Clímaco nos diz: aquele que ama verdadeiramente a Deus e que verdadeiramente deseja gozar do reino dos céus, aquele que verdadeiramente se arrepende de seus pecados, que está realmente impressionado com a memória das penas do inferno e do juízo final, e com o temor da morte, coisa alguma amará desordenadamente, porque as paixões significam amor desordenado. Nesse sentido, não lhe fatigarão os cuidados do dinheiro, porque ele não vai ficar focado na questão do ganho do dinheiro. O seu foco da vida é outro. Nem das posses, ele não vai estar pegado a essas posses, sejam de imóveis, sejam de pessoas, nem dos pais, nem dos irmãos, nem de qualquer outra coisa mortal e terrena. Antes, abominando e sacudindo de si todos os cuidados que nós nos apegamos para termos sentido de que nós vivemos em função dessas coisas, que essas coisas é que nos tomam tempo e tomam nossa vida, como se isso fosse o sentido final, mas essas paixões, esses apegos não podem dar felicidade, nem dar um sentido maior à existência. E aborrecendo com santo ódio sua mesma carne, está rejeitando todas essas inclinações destrutivas que o ser humano traz na sua realidade, despido de tudo. A pessoa que quer progredir, ela não leva nada de si, ela está nua diante de Deus, porque é Deus que vai vesti-la da sua realidade e vai fazer com que ela possa progredir naquilo que Ele tem em função do projeto naquela vida e não daquilo que eu possa querer oferecer a Deus. Seguro e depressa seguirá Jesus Cristo. Então é uma realidade de estar sempre do lado de Cristo para segui-lo, para fazer o caminho do discipulado, com os olhos sempre no céu. Estamos com os pés na terra, mas o nosso objetivo final é o reino de Deus, os céus, de onde, com toda a confiança, esperará o socorro, porque é lá que está a verdadeira motivação da minha existência. Segundo as palavras do profeta que diz: eu não me turbei, seguindo-te, pastor meu, e nunca desejei o dia do homem, isto é, o descanso e felicidade que costumam desejar os homens. Muitas vezes nós nos apegamos às coisas, querendo encontrar nelas as felicidades, e muitas vezes esses apegos não nos trazem felicidades, mas nos trazem muito desgosto, às vezes, e muito sentimento de medo de perda, porque nós nos apoiamos nessas realidades, mas são alicerces falsos, não nos fazem felizes. Grandíssima confusão é, por certo, a daqueles que depois da sua vocação, isto é, depois de terem sido chamados, não por homens, mas por Deus, esquecidos disso, esquecidos de seu grande amor, esquecidos da motivação que eles têm em função do melhor, se aplicam a outros cuidados, onde faz apegar, cada vez mais apegar essas realidades, que, da última necessidade, não os possam valer. Quer dizer, por mais que eu apegue as coisas aqui da terra, por mais que eu tenha essas coisas dessa realidade material, dessas paixões desordenadas, essas coisas, nenhuma delas vão me valer em função da eternidade.
é a questão. Depois eu teria que trabalhar isso também, que cada realidade, os padres antigos diziam o seguinte: são os demônios, o demônio da tristeza, o demônio do apego, né? Então, aqui nós estamos diante daquela realidade que acha que o apegar é viver. Não, o apegar é morrer. Porque a pessoa perde a total liberdade diante das realidades e também diante de Deus. Então, não se pode voltar para o apego. Depois que se fez uma caminhada, voltar ao apego, é claro, é, acima de tudo, né, voltar a cabeça para trás depois de ter posto a mão no arado. E, portanto, não ter aptidão para o reino dos céus. E ele, Jesus, o disse, como quem sabe o quanto são escorregadios os primeiros tempos da nossa profissão, do nosso início da caminhada do batismo, na nossa caminhada para estar com Cristo e aperfeiçoar em Cristo. E quão facilmente nós vamos voltar ao século, as nossas seguranças. O ser humano quer seguranças. Se apega às pessoas e às coisas como se isso desse segurança. Mas quanto mais apegados, menos segurança elas têm. Eu termino essa realidade das paixões, desses apegos desordenados, mais adiante, quando São João Clímaco diz: quem tiver perfeito ódio, isto é, rejeição ao mundo, o mundo é tudo aquilo que propõe seguranças falsas, sentidos falsos, ideais falsos. Quando tiver perfeito ódio ao mundo, estará livre da tristeza do mundo, porque quanto mais a pessoa é apegada, mais ela é fruto de um medo, de perda. Mas quem está tocado da afeição das coisas do mundo, quem está apegado a essas paixões desordenadas, não estará totalmente livre desta paixão e dificilmente deixará de entristecer-se. Essa angústia, essa tristeza que as pessoas têm, achando que apegando, elas são felizes. Quanto mais apego, mais infelicidade e mais medo. Quando se achar privado daquilo que ama. Então, essa parte, né, mereceria depois toda uma reflexão sobre esse capítulo 2º, mas não temos tempo agora de falar sobre São João Clímaco. Depois, de um lado, ele fala também do conhecimento. Significa o conhecimento de Deus, né? O conhecimento que nos leva às penas das virtudes, e a pena da virtude é entrar na vida eterna. Então, significa o conhecimento de Deus e seus mistérios. É o ideal do cristão que procura se aperfeiçoar e ser perfeito. Trata-se aqui de um conhecimento muito mais contemplativo ou místico, que alimenta depois da vitória obtida sobre as paixões desordenadas. E vem concedido este conhecimento a cada um segundo o seu progresso. Há um estágio de progredir. Aqui não é esse sistema de educação que nós temos no Brasil. Qualquer um passa, né, para atingir o objetivo final. Então vamos passar todo mundo, porque o objetivo final é o que nós queremos. Mas esse objetivo final não é o resultado de uma conquista durante o processo, mas de uma facilitação. No processo da perfeição, nós não temos facilitação. Não é facilitando que você capacita as pessoas, mas é fazendo com que, na exigência do progresso, elas possam atingir o seu objetivo final. Mas, infelizmente, a educação, ela se rebaixou a um aspecto, às vezes, do mínimo, em alguns aspectos, né? Então, essa realidade, esse conhecimento aumenta depois da vitória obtida sobre as paixões desordenadas e vem concedido, né,
a cada um segundo o seu progresso. Quando alcança a perfeição, pode conceber-se como união de amor com Deus ou assimilação a Ele. Então, nós devemos caminhar para o melhor, jamais caminhar para o pior. Aquele que entra no conhecimento trabalha para aprofundar a fé em conhecer a Deus e o segue graças a um dom, que é o dom do Espírito Santo. A ignorância. A ignorância é o outro aspecto que se opõe ao conhecimento, e a ignorância faz parte das penas das paixões ordenadas, né? Que conduzem, então, ao castigo eterno. Toda atitude de não querer conhecer, rejeição à graça divina, muitas vezes sustentada por uma indiferença ou mesmo por um comodismo, que os padres místicos atribuíam, né, a um demônio que tentava os homens a não progredirem na fé. Dava um cansaço espiritual, né, que impedia com que eles pudessem se aplicar no sentido de buscar o conhecimento. A ignorância e as paixões fazem o ser humano. Primeiro, né, em que sentido? Os que buscam as penas eternas, nas buscas das glórias humanas, por pura vaidade, querendo agradar e ser agradados pelos homens, buscando a fama e o poder. O ser humano não tem que agradar a ninguém, tem que agradar a Deus. O fato de agradar a Deus faz com que ele seja sincero e autêntico no seu agir. Ele não faz, né, para bajular e ser aceito, nem faz para ser bajulado. Ele faz simplesmente por aquilo que ele é. Ele é um servo inútil, fez o que ele devia fazer. Então, esse é o primeiro momento. Eles não buscam o seu próprio bem de salvação e sentido eterno. Então, não adianta querer buscar por vaidade e agradar os outros. O homem perfeito deve buscar, acima de tudo, o seu próprio bem de salvação e sentido eterno. Você não pode garantir a salvação do outro. Você pode ajudar o outro a fazer uma escolha pelo bem, contribuir para que o outro possa descobrir o sentido do bem, mas você não pode decidir por ele. Você pode estar solidário com o sofrimento dele, mas existe um sofrimento que só ele deve passar, uma experiência pessoal. Assim também, o ser humano, nessa busca da realização, do sentido pleno, da liberdade que nos conduz ao reino dos céus, o objetivo final, mas também a esse conhecimento e essa impassibilidade, né? Nós devemos, então, buscar o bem da salvação e o sentido eterno, porque é uma realidade que depende de mim, não depende dos outros. Então, se ele não é capaz de fazer isso, cai no segundo momento, né? Ele vai ouvir a palavra da Escritura, né, que diz: vocês pedem e não recebem porque não sabem pedir, pois pedem sustentados pelas paixões e ignorâncias, de vaidades passageiras, deixando de lado todos os bens eternos. E se você olhar bem, muitas vezes as pessoas vivem até dentro do cristianismo, mas para satisfazer as suas vaidades, os seus apegos, como se esse seu poder, como se isso fosse o sentido da vida. Isso é o grande esvaziamento da vida humana. Pessoas vazias que querem conduzir outros. Como diz Jesus, é um cego querendo conduzir outro cego.
O despertar do nosso amor a Deus nos faz crescer e jamais ser apegados a nada. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.